Como a inteligência artificial pode ser usada nas campanhas eleitorais? Quais são os aplicativos mais úteis para candidatos a prefeito e a vereador? Esse vídeo é sobre isso. Essa é uma aula gratuita online que eu disponibilizo em minhas plataformas digitais de divulgação do programa Político Digital, que você pode acessar através do meu site. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Não sei se você conhece algo sobre isso. Portanto, vou começar do começo. Do óbvio, né? É que é preciso pegar a coisa pelo pé, né? Pela raiz. Ser radical. Então vamos aos radicais. Inteligência artificial. Artificial a gente sabe o que é, né? É algo que não é natural. Que não foi criado pelo homem. É natural. Não foi elaborado pelo ser humano. Então é natural. A inteligência, ou o que nós chamamos de inteligência artificial, vá se acostumando com a sigla IA, muita gente já fala assim, IA, para se referir à inteligência artificial. A inteligência artificial é a evolução dos computadores. Os computadores já são, né, ferramentas que fazem tarefas inteligentes. Mas são tarefas inteligentes que sempre precisam de alguém que as provoque. E você tem que fazer as coisas. O que está se chamando agora de inteligência artificial são sistemas computacionais, aplicativos, que trabalham como se fossem seres humanos. Não são mais máquinas passivas, são máquinas ativas, que dão a impressão, por serem ativas, de pensarem. Na verdade, elas estão processando uma quantidade enorme de algoritmos e tomando decisões a partir de parâmetros estabelecidos na programação. O interessante é que esses sistemas, eles aprendem agora com a interface humana. No começo dos computadores, as coisas eram bem mais complicadas do que agora. Hoje tem mouse, tem tela com touchscreen, né? Você pode falar as coisas para o computador, tipo no telefone, você pergunta alguma coisa e respondem, né? Então, a interface humana de interação com as máquinas está cada vez mais elaborada. A inteligência artificial é um salto significativo nos sistemas computacionais, porque agora existem aplicativos de inteligência artificial que simulam o que um ser humano faria. Então, por exemplo, ao invés de contratar 100 funcionários para fazer minha campanha eleitoral dentro de um comitê, eu posso comprar hoje um software que está disponível no mercado, custa algo em torno de $500 a licença completa. E o que ele faz? Ele simula o que 100 pessoas fariam dentro do comitê eleitoral. Imagine cada 100 funcionários, né, para fazer marketing para você. O que esses funcionários vão fazer durante todo o dia? Eles vão pegar as suas informações,
sim, suas informações de campanha, seus projetos de campanha, suas ideias, vão criar textos, vão pegar vídeos, fotos, indexar a esses textos e divulgarem na internet. Mandar para pessoas, mandar para a imprensa, publicar em redes sociais, publicar em blogs, publicar para que seja replicado em rede. E essas pessoas vão passar o dia todo fazendo isso, certo? Mandando seus vídeos, suas fotos, conversando com quem responder, com quem se interessar pelo assunto. Então vai ter 100 pessoas fazendo isso para você durante todo o dia, pela campanha inteira. Agora já estamos há 3 meses da campanha. Só que não tem ninguém nessa sala onde caberiam 100 pessoas. Tem apenas um computador. Aqui na minha frente tem 4. Tem um rodando a inteligência artificial e está fazendo isso agora. Repare, o tempo todo, 100 funcionários estão criando textos novos a partir de uma mensagem central. E esses textos novos são criados de forma segmentada. Ou seja, cada texto atende à linguagem de um segmento. É possível fazer cortes no perfil do eleitor da sua cidade. E aí você fica sabendo, com esses cortes, por exemplo, por idade, qual é o grupo de eleitores, né? Qual é o grupo com o maior número de eleitores por idade? Nesse grupo, né? Quem é maioria, homem ou mulher? E aí você pega esse grupo preferencial, onde existe uma quantidade maior de eleitores por idade. Vamos supor que seja mulher. Na maioria das cidades é mulher. Na minha cidade, aqui em Campina Grande, tem essa característica. O corte do etário da mulher como maioria. Então, por exemplo, a chance de um eleitor, de um candidato, aumenta significativamente quando ele manda mensagens para esse grupo do eleitorado, porque quando esse grupo do eleitorado forma opinião, essa opinião tende a contaminar o processo eleitoral, se tornando majoritária. E repare que eleição não é um jogo onde você tem que ganhar com maioria total, absoluta. A maioria só precisa ser relativa. E essa maioria relativa envolve convencer esses eleitores que são o grupo maioritário dentro do perfil do eleitorado. Então imagine a inteligência artificial, esses 6 funcionários que estão dentro desse aplicativo, passarem o dia todo, nos próximos 3 meses, enviando mensagens, criando blogs, interagindo nas redes sociais, como se fossem seres humanos, enviando mensagens para diversas pessoas, engajando essas mensagens, tornando elas significativas e importantes, e ainda criando mensagens personalizadas, com uma linguagem diferenciada para cada perfil do eleitorado. Essa mesma inteligência artificial, ela pode ainda fazer coisas inimagináveis na propaganda eleitoral analógica. Eu comecei nessa época, né, em 1989, lembro-me bem, junho de 89, já faz algum tempo. Naquela época, as coisas não eram como hoje e nem se imaginava se poder segmentar as mensagens e mandar, repare, praticamente uma mensagem para cada eleitor.
Você já imaginou o que é isso? Mandar uma mensagem para cada eleitor todo dia. Não é a mesma mensagem, é uma mensagem diferente. É uma mensagem que não é uma linguagem padronizada, essa linguagem de propaganda. É uma mensagem personalizada. Repare que a propaganda eleitoral, ela não pode ser mais aquela propaganda padrão de margarina, que o candidato, câmera chegando, um clima bom, luz perfeita, e o candidato falando, olhando para o teleprompter, e dá para perceber que ele está lendo aquilo ali, que não está saindo dentro da cabeça dele. Sempre é possível perceber, né? E aí aquele candidato vai lá com aquele climão. Essa propaganda acabou, isso não existe mais. Quer dizer, você vai continuar vendo, mas o efeito dela agora é insignificante em relação à propaganda produzida pela inteligência artificial. Porque a propaganda produzida pela inteligência artificial, ela se adapta ao gosto de quem está vendo. A mensagem, ela não é uma mensagem em broadcast, ou seja, para todos verem. É uma mensagem unicast. É do candidato para o eleitor. E o trabalho para fazer isso era assim, não dava para fazer isso no mundo analógico. Não tinha como mandar uma mensagem para cada eleitor com uma linguagem diferente. Quando eu digo linguagem, aí vocês têm que parar para me entender. É que você pega uma mensagem e você pode dizer essa mesma coisa de várias maneiras diferentes. É isso que a gente aprende estudando marketing e comunicação. Uma mesma mensagem pode ser dita de várias maneiras diferentes. E dependendo da forma como você diga, alguns grupos vão compreender, outros não. Daí, a propaganda normal, eleitoral, era criada de forma que qualquer pessoa pudesse entender, para que ela não passasse despercebida por ninguém. Só que agora, a propaganda que está sendo criada para essas eleições, ela é direcionada para cada eleitor. E como todos nós estamos dentro de bolhas midiáticas, recebendo apenas as informações que nos interessam, as pessoas se tornaram seletivas ao extremo. Só ouvem as músicas que gostam, só veem os programas que gostam, só respiram o oxigênio que gostam, só informam-se por canais que gostam, que atendem às suas necessidades emocionais, não querem ser contrariados. O eleitor não quer ser contrariado. O eleitor não quer ter que estudar para entender o que você está dizendo. Ir atrás, de saber se é verdade ou não. Tem que vir prontinho, encaixadinho. Esse eleitor será capturado muito facilmente por quem usar a inteligência artificial de forma assertiva. Todas as campanhas vão usar, já estão usando. Se você não sabe o que é isso, tem nem ideia e acha que eleição se ganha de outro jeito, existem várias maneiras de ganhar uma eleição. E existem muitas ferramentas disponíveis. As pessoas, quanto mais dinheiro têm, mais ferramentas elas possuem para, digamos assim, colocar em prática o que pretendem fazer. E algumas ferramentas são ilegais, por exemplo, mas funcionam muito bem. O aliciamento do eleitor é uma ferramenta que funciona de forma efetiva para
vencer uma eleição? É um esquema complicado, é muito complicado fazer, porque é ilegal, né? E por ser ilegal, requer procedimentos de segurança para que funcione e não pode ser feito de qualquer jeito. Então, essa ferramenta existe e ela pode ser feita. Existe a arma da propaganda tradicional, que é desconstruir a imagem do adversário. E essa também funciona muito bem. Ela tem limites, porque a justiça eleitoral, tanto nessa de aliciamento do eleitor como essa de desconstrução do adversário, a justiça eleitoral impõe regras e limites muito claros, né? E aí, essa questão, repare, de usar uma ou outra ferramenta, ela é uma decisão personalíssima de quem é candidato, né? E se você tem disponíveis essas ferramentas para usar. Outra ferramenta, né? Disse duas. A terceira é a tecnologia. E aí a tecnologia da propaganda, né? Que envolve rádio, televisão, impressos, todo tipo de propaganda outdoor, né? Coisa de para fora, tudo que é permitido. Mensagens pela internet, usando as redes mundial de computadores. E agora, essa nova ferramenta. E aí onde vem a inteligência artificial. Por que eu estou separando a inteligência artificial das mídias sociais? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As mídias sociais já se mostraram extremamente eficientes nas eleições passadas. É tanto que você tem aí casos de sucesso que não seriam possíveis sem a existência das redes sociais como Facebook e Instagram. Que é o caso, por exemplo, do Donald Trump, do Milei aqui na Argentina e do Jair Bolsonaro, que não são pessoas elas mesmas, né? São fenômenos políticos que se manterão ainda por bastante tempo e que são herdeiros da propaganda, da ferramenta mídia social, rede social. Então, esses políticos, eles não seriam possíveis sem as redes sociais. Agora nós teremos outros tipos de políticos que vão entrar na briga pelo seu voto, que é o que vai usar a inteligência artificial. E a maioria das pessoas nem vai perceber que está sendo manipulada por um computador. Porque a coisa é muito bem feita, né? A simulação do que um ser humano faria ou falaria está extremamente aperfeiçoada. Tem grátis na internet e algumas coisas são pagas. Aqui chegamos ao ponto da aula em que eu vou falar do que você pode fazer com inteligência artificial e quais são os aplicativos úteis para isso, ok? Nessa segunda parte da aula, nós vamos avaliar quais são os aplicativos que podem ser utilizados nas campanhas eleitorais. Existem diversos aplicativos de inteligência artificial que podem fazer muitas coisas numa campanha eleitoral. Aqui eu faço o meu recorte e vou apresentar para vocês quais os que já utilizei e quais você pode eventualmente experimentar. Existem hoje centenas de aplicativos de inteligência artificial que, dependendo da sua criatividade, podem ser utilizados numa campanha eleitoral. Aqui algumas sugestões. Primeiro, para análise de dados e segmentação do eleitorado. A inteligência artificial ela pode processar um grande volume de informações. E aí o que você pode fazer? O que eu já fiz. Peguei dados demográficos de uma cidade
E quais são os dados demográficos? O perfil do eleitorado, né, que é o que interessa. Repare que as mensagens eleitorais elas não são criadas para toda a população. Elas são criadas para eleitores, aqueles que estão inscritos, que votam e que interferem diretamente no processo, votando. Inclusive, dentro desse grupo de eleitores, existem aqueles que estão inscritos e não votam. Historicamente, não votam. Inclusive, se orgulham disso. E então esse perfil, esse perfil do eleitorado, ele pode ser minerado pela inteligência artificial, de forma que você use esses dados demográficos para segmentar os eleitores, criando o que eu chamo no meu livro Media Training Político Digital para Vencedores, de voter persona. E aí eu faço um questionamento para você que está vendo esse vídeo aqui, provavelmente interessado nessa questão de eleições. Qual é a sua voter persona? Você sabe quem é o eleitor mais propenso a votar em você dentro do perfil do eleitorado da sua cidade? Porque você pode sair por aí tentando convencer pessoas a votarem em você. Provavelmente é isso que você já está fazendo, aleatoriamente. Mas imagine fazer isso de forma planejada, sabendo qual mensagem apresentar para cada grupo do eleitorado. Então, você pode fazer isso com duas ferramentas. Elas incluem dados demográficos, históricos de votação, atividades nas redes sociais e pesquisas de opinião. Eu fiz isso para uma cidade recentemente, cliente muito satisfeito, muito provavelmente vai vencer a eleição. E o que é que eu fiz? Eu juntei todos esses dados e criei um modelo de predição do resultado da eleição de 6 de outubro, considerando não apenas as pesquisas de opinião, mas todos esses dados processados e minerados, e a utilização dessas ferramentas durante já quase um ano colocou esse candidato na liderança, e ele é um candidato de oposição ao governo. O governo nessa cidade não vai fazer o sucessor, ele vai vencer e com uma larga margem de votos, muito provavelmente. Essa, pelo menos, é a previsão que nós criamos utilizando inteligência artificial. Eu utilizei vários aplicativos, entre eles, vou aqui citar, o que podem ser úteis, né? O Sieves Analytics. O Sieves Analytics é muito útil para isso. Ele utiliza dados e inteligência artificial para segmentar o eleitorado e personalizar mensagens de campanha. Outro aplicativo muito útil é o National Builder. O National Builder, ele é uma plataforma, né, que combina dados de eleitores com ferramentas de comunicação para uma segmentação extremamente eficiente. E aí, existem outras ferramentas. Por exemplo, para um marketing digital personalizado. Com base na análise de dados, a inteligência artificial ela pode ajudar a criar campanhas de marketing digital altamente personalizadas, como eu falei, enviando mensagens direcionadas a grupos específicos de eleitores. E isso, como você sabe, aumenta a relevância e o impacto da comunicação de campanha. Existem aplicativos úteis para isso. O Persado é um deles. O Persado utiliza inteligência artificial para gerar mensagens de marketing que ressoam emocionalmente com diferentes segmentos dos eleitores. O Acquia, escreve ACQUIA, é uma plataforma de marketing digital
que utiliza a inteligência artificial para personalizar a experiência do usuário e otimizar as campanhas. Já outras ferramentas, por exemplo, elas são ferramentas de chatbots e de autoatendimento. O que é que essas ferramentas podem fazer? Bom, são pessoas, né? Pessoas digitais que, alimentados por inteligência artificial, podem fornecer respostas imediatas às perguntas dos eleitores. Qualquer pergunta. E distribuir informações sobre o candidato e eventos de campanha, além de coletar feedback, né? Ou seja, a reação do eleitorado em tempo real. Atualmente, essas ferramentas elas podem determinar se o seu eleitor gostou ou não de uma mensagem imediatamente. Tipo um post, alguma coisa que você disse, algo que saiu na mídia. Esses chatbots, né, podem rapidamente identificar como isso ressoou, né, como isso foi recebido pelos eleitores. Aplicativos úteis, anote aí. O Chatfuel é uma plataforma de chatbot que permite criar bots personalizados para o Facebook Messenger e para outras plataformas. O Chatfuel é muito eficiente. O ManChat também é uma ferramenta para criar chatbots para as redes sociais e para os aplicativos de mensagens. Repare que esses chatbots eles funcionam tanto para as redes sociais como para os aplicativos. Então, é como se você estivesse o tempo todo online, compreendeu? É uma coisa impossível, né? As pessoas precisam dormir, descansar e ficar online o tempo todo é algo impensável, né? Mas, com essas ferramentas é possível. Mas tem mais. Tem as ferramentas de monitoramento e análise de sentimento. As máquinas elas podem medir o sentimento das pessoas atualmente. A inteligência artificial ela pode ser usada para monitorar as redes sociais e as plataformas digitais para entender o sentimento do eleitorado em relação aos candidatos e em relação às questões políticas que estão sendo discutidas. Isso pode ajudar, né, as campanhas a ajustar suas estratégias de comunicação de uma forma muito rápida. Aplicativos úteis, anotem aí. O Crimson Hexagon é uma ferramenta de análise de sentimento que utiliza IA para monitorar conversas nas redes sociais. É isso mesmo. Você acha que o que você anda publicando nas redes sociais não tem ninguém monitorando? Tem sim. Provavelmente o candidato da sua cidade está fazendo isso. O Brandwatch é outra plataforma que oferece, além do monitoramento, insights, né, dá ideias, o que fazer em tempo real sobre o sentimento e as tendências nas redes sociais. Então, quando você vê um político surfando numa onda, né, esses famosinhos aí, influencers políticos da internet, eles estão usando essas ferramentas para sentirem o eleitorado, compreendeu? Perceber o sentimento do eleitorado na rede. A otimização de anúncios é outro setor que a inteligência artificial, aí nesse setor, entra de forma decisiva. Quem utilizar a inteligência artificial para otimizar seus anúncios fará uma diferença muito grande. Algoritmos de IA podem otimizar campanhas de anúncios online, ajustando, repare, automaticamente os lances e a segmentação para maximizar o retorno sobre o investimento. Maximizar retorno sobre investimento. Gastar
cada vez menos para atingir um número cada vez maior de pessoas. O meu amigo Emerson Saraiva é contra carreatas. Aí ele está sempre mostrando como é inútil gastar dinheiro com carreatas. Uma carreata, que é um movimento social, né? Para que você mostre mobilização política, força política na eleição, tem um gasto por pessoa significativo e um risco enorme. Pode dar certo, pode dar muito errado. Então, imagine fazer uma mobilização na internet. Você alcança um número muito maior de pessoas. Numa cidade de médio porte, você pode alcançar todos os eleitores. Todos serão impactados por sua mensagem com anúncios eficientes. É como se você fizesse uma carreata passando de rua em rua da cidade inteira todo dia. Como é que faz isso? Bom, o Google Ads com inteligência artificial utiliza o que eles chamam de machine learning. Machine learning é uma máquina que aprende, né, para otimizar campanhas de anúncios em tempo real. E o Facebook Ads também faz isso, plataforma que aplica IA para segmentação avançada e otimização de anúncios. Alguns clientes meus, tem uma cliente muito interessante o caso dela, que ela nunca utilizou isso, e agora está usando, e os resultados dela são impressionantes. Ela mesma está impressionada, né, por ter percebido como um número enorme de pessoas viu as mensagens, ou está vendo agora, né? Está vendo as mensagens dela na cidade, que antes não eram vistas, que antes não eram mostradas. As mensagens dela eram mostradas mais para o grupinho dela ali, para aquele pessoal que já vota nela. Então, é um pessoal, inclusive, que a mensagem nem precisa chegar, né? Porque já vota. Mas aí, com o Google Ads não vai poder utilizar, né? Porque o Google não está fazendo impulsionamento de mensagens eleitorais. Mas o Facebook tá, porque o Facebook fez uma plataforma de credenciamento. Então, por exemplo, para você anunciar temas eleitorais, é preciso credenciar nessa plataforma. Eu já fiz isso há bastante tempo porque eu anuncio, né, o meu curso, e o meu curso é um curso de media training, de treinamento de comunicação política. Então, como tem o assunto política, qualquer anúncio que eu fizer falando sobre isso seria, digamos assim, não seria aprovado. Para o anúncio ser aprovado, é preciso fazer o credenciamento. Então, toda vez que eu anuncio, aparece que é pago por Arquimedes de Castro, e os dados de gasto, né, são públicos, podem ser consultados pela Justiça Eleitoral e monitorados pela Justiça Eleitoral. Por isso é permitido. Então, você pode fazer. Ah, mas quanto eu vou gastar nessas plataformas? Bom, pense aí, né? Você pode gasta uma coisa que seja normal, né? Que você não seja gasto abusivo. Mas mesmo os gastos normais, bem feitos, eles podem ter resultados extraordinários. E aqui fica uma dica importante. Gaste tempo para entender isso, meu amigo, minha amiga, que é hoje, né, pré-candidato. Estou dizendo hoje, porque eu vou publicar esse vídeo, mas eu estou gravando ele há 3 meses da eleição. Há 3 meses da eleição, todos são pré-candidatos. Então, gaste tempo para entender como funciona isso. Agora, existem aqui, para finalizar, a previsão e modelagem de resultados. Modelos preditivos baseados em inteligência artificial, senhoras e senhores, podem prever os resultados eleitorais com base em dados históricos e as tendências atuais. Mistura as duas coisas, dados históricos, tendências atuais.
Isso pode ajudar as campanhas a alocar recursos de maneira mais eficiente. Porque é muito bom ter uma pesquisa mostrando que você vai ganhar a eleição. Mas melhor ainda é ter um modelo de previsão do resultado que mostra que você vai perder a eleição. Porque a eleição não é hoje. Então, ao saber, né, ao saber do risco de derrota, repare o que você pode fazer. E aí o próprio sistema mostra o que fazer para evitar a derrota. Isso não existia. Agora existe. Tem 2 aplicativos que eu vou recomendar aqui. E eu acho que a recomendação desses 2 aplicativos vale pela aula inteira. É o Rank Analytics. Eu vou deixar essas ferramentas todas descritas aqui na descrição dessa aula, porque, como você já deve ter percebido, eu não tenho uma pronúncia em inglês perfeita, né? Então, o Rank Analytics é uma plataforma que utiliza IA para criar modelos preditivos e análise de campanhas eleitorais. E outro é o Kairos-Lie. É uma ferramenta que combina pesquisa de opinião com análise de dados para prever resultados eleitorais. O Kairos-Lie é eficiente, o Rank Analytics também é eficiente, mas você pode criar o seu próprio modelo utilizando, por exemplo, o ChatGPT 4.0. Você pode criar, né, um modelo de previsão para a sua cidade. É isso que eu estou fazendo para os meus clientes desde o ano passado. E eles estão muito bem, viu? Estou muito satisfeito com o uso da inteligência artificial, que está transformando a forma como as campanhas eleitorais são conduzidas. É que, durante muito tempo, as campanhas eleitorais eram conduzidas por gurus que se utilizavam da inteligência deles e da equipe de forma muito eficiente. Mas muito do que era feito, e ainda é feito, era feito e é feito na base do achismo. Sabe do olhômetro? Achismo, olhômetro, sempre foram ferramentas do marketing. Intuição. Por isso que são chamados de gurus, de mestres, magos do marketing. Porque aparentemente tiravam ideias brilhantes do nada. E não existe isso, nada sai do nada. Primeiro que não existe nada. E como não existe nada, não é possível tirar nada do nada. Essa aparente aleatoriedade, ela está sendo substituída por ferramentas tecnológicas de inteligência artificial que podem prever o sentimento do eleitor, podem prever o resultado da eleição, podem ajustar as suas mensagens, podem minimizar os custos da sua campanha. Eu ensino tudo isso no meu programa Político Digital. As inscrições para o programa são limitadas porque o atendimento não é automático. E também não é feito por inteligência artificial. Sou eu mesmo que atendo. Você não vai ser atendido por uma agência, vai ser atendido por mim. Então, minha capacidade de atendimento de campanhas é limitada. E eu não faço nada daquilo que eu não posso fazer. Então, me comprometerei com a sua campanha e com o resultado. Alguns clientes extremamente satisfeitos, você pode consultar. Eles estão aí, todos eles com mandato, inclusive, nesse momento, e com perspectiva de conquistarem novos mandatos a partir das eleições deste ano. Estou à sua disposição. @Arquimedes de Castro. Me ache aí no Instagram. Ou me procure na internet, arquimedesdecastro.com.br. Tenham todos um excelente aproveitamento dessa aula. Mande suas dúvidas para mim. Eu respondo as pessoas.
eu sou legal. E, e até a próxima.